Na lavoura, cada situação pode ter múltiplas soluções. Você só precisa escolher qual é a ideal para você. E na hora de comprar seus insumos, por que se contentar com menos? A Cultura Agro Mais oferece soluções que vão muito além da lavoura, inclusive na hora de pagar seus insumos. Na Operação Barter, você paga com a sua produção e ganha de brinde muitas vantagens, tanto na compra quanto na venda. Primeiro, você tem previsibilidade, pois trava os custos e ganhos. Ou seja, não vai ter que se preocupar com o sobe e desce do mercado, nem nos preços dos insumos e nem nas cotações da safra. Você também ganha na facilidade, não tendo que financiar ou desembolsar recursos. Não tem burocracia. Além disso, tem a tranquilidade de plantar já com o destino certo para a sua produção. Nem com a armazenagem você terá que se preocupar. Prefere fazer sua compra da maneira tradicional? A Cultura Agro Mais tem a troca com troco. Você faz suas compras e sai com troco em dinheiro para investir no que quiser em sua propriedade. Viu como é bom ter mais opções? Se você quer mais para a sua lavoura, venha para a Cultura Agro Mais. Chega pra cá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Douglas Andrade e está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro. O Roots essa semana tá na estrada, estamos aqui em São Paulo, capital, para a gente conversar hoje, numa série de 4 episódios, onde a gente vai falar sobre marketing e inovação no agronegócio. E para falar sobre esse assunto maravilhoso, está aqui comigo Itamar Prada Neto, que é nascido em Limeira, São Paulo, é formado em Engenharia Agronômica pela Exalc, 2003, é mestre em agronomia pela UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Na ICL, como vice-presidente de marketing e inovação, é responsável pelas áreas de produto, acesso ao mercado, inteligência de mercado, comunicação, pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento agronômico, regulatório. O homem pra lá, hein? Foi professor. Ele iniciou sua trajetória profissional na Bunge Fertilizantes, foi professor em cursos de graduação e pós-graduação de fertilidade do solo e nutrição de plantas lá no Unipan, no Centro Universitário de Patos de Minas, coordenou também o curso de agronomia. Além disso, foi consultor técnico da Associação para Pesquisas Agrícolas, a APA, grupo formado por produtores rurais do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Em 2010, ingressou na ICL, com passagens na área de desenvolvimento técnico, pesquisa e desenvolvimento, marketing, com atuação tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ele é esposo da Cicely, pai da Sara e da Paola. Seja muito bem-vindo, Itamar. Douglas, que prazer conversar contigo, viu? Olha, eu esperava que a gente fosse se encontrar no Alto Paranaíba, mas fico muito feliz de receber vocês, o Roots na estrada, aqui na Avenida Paulista. Um prazer enorme. Maravilha. Você não sabe o tanto que eu tô feliz, satisfeito de aqui estar conversando contigo, e a gente tem uma história longa aí. Hoje a ideia nossa enquanto Roots é poder comunicar o agro, é poder levar informação de extrema qualidade, a gente poder trazer a educação, trazer o agro de fato na essência, para a gente poder trazer para o nosso público esse movimento. E eu já queria começar lá atrás, Itamar, falando que a gente está aqui hoje na Avenida Paulista, está aqui hoje dentro da ICL, para a gente poder gerar esse conteúdo, mas lá atrás nós nos conhecemos em outra oportunidade, ainda enquanto eu graduava agronomia, e você enquanto professor lá no curso de agronomia do Unipan. O cabelo grisalho era só uma mechinha, hoje ele já ficou mais experiente, né, Itamar? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse começo, um pouco dessa sua história. Depois a gente vem caminhando nessa linha do tempo até chegar aqui na Paulista. O cabelo grisalho aumentou um pouquinho, aumentou um pouquinho mesmo, viu? E você trouxe uma lembrança tão boa para mim, viu, Douglas, de voltar aí 2006, 2007, 2009, 2010, esse período maravilhoso dentro de sala de aula, né? A gente se conheceu... Foi em 2008, assim, que eu iniciei em 2007, em 2008 teve a disciplina de fertilidade, a gente começou a aprender os cálculos lá das matemáticas de calagem, aquela mexida toda, e ser todo desenvolto, foi uma das referências, junto com outros grandes professores também, para a minha turma. Então eu tenho muito a agradecer, primeiramente, Itamar. Eu é que tenho, viu, Douglas? Quando eu vejo realmente colegas de profissão agora, né, que eu tive a oportunidade de alguma maneira influenciar dentro de sala de aula e tão bem sucedidos, né, com tanta desenvoltura, contribuindo com o agronegócio como você, como o Ismael, realmente dá uma felicidade imensa. Mas vamos voltar para essa prosa aqui, para lembrar desse período aí em sala de aula, e esse período realmente na Quando é que você decidiu? Foi uma decisão estratégica de poder
ir para dentro de sala de aula, vocação, foi um convite, como é que foi essa história? Então? É até interessante, né? Eu trabalhava na Bunge Fertilizantes, foi a minha primeira experiência morando em Patos de Minas. Foi a Bunge, eu morava em Patos de Minas, me mudei para Patos de Minas no começo de 2004, estava numa empresa muito interessante, tendo a oportunidade de aprender, de me desenvolver bastante, de me desafiar. E surgiu essa oportunidade, né, de trabalhar como docente, de ser professor universitário. E me lembrando dos períodos em que eu era estudante, e com uma admiração enorme por pessoas que me influenciaram muito, por os professores que passaram na minha vida, quando surgiu essa oportunidade de prestar um concurso para dar aula lá no Unipam, eu conversei com os meus líderes na época na Bunge, e tomei a decisão de ir fazer o concurso, né, sem saber qual se seria, daria certo, se não daria certo. Exatamente, olha, se eu era a pessoa para essa posição. E passei, né, nesse início para dar algumas aulas de agricultura, eram poucas aulas semanais, e eu acabei optando por seguir esse caminho, né, para realmente viver essa experiência dentro de sala de aula. E eu me dediquei a full time, né, de corpo e alma à academia nesse momento. Então, mas eu dava poucas aulas por semana, então sobrou muito tempo para começar a trabalhar com orientação de alunos, que me trouxe aí a oportunidade de trabalhar muito com pesquisa e desenvolvimento. Já começou lá, assim. Já começou lá. Começamos a trabalhar com alguns projetos muito interessantes na época, que eu imagino que possam estar em atividade até hoje, né? O projeto de Integração Lavoura-Pecuária. Sim, na estação, na fazenda experimental. Na fazenda, né? E junto com a escola agrícola. E realmente que unia uma certa multidisciplinaridade, trabalhar ali com uma série de culturas, mas também com produção animal. Os dias de campo acontecem até hoje, aquele movimento lá, dia de campo dos alunos e esse movimento de integração que está dentro do contexto, né, da agricultura, muito bem trabalhado lá até hoje. Muito legal, eu preciso voltar num dia de campo desses, né, para ver como é que está esse projeto, vai ser um prazer e matar a saudade da turma. Mas logo você dedicou a professor, depois você assumiu a coordenadoria? Logo depois, pouco tempo depois, né, o coordenador do curso de agronomia, ele na Quem época que era o Márcio. O Márcio, isso, ele passou num concurso federal para dar aula em Uberaba, ficou livre essa posição, né, vaga. E eu fui indicado para ela. Eu acho que eu era um professor que realmente tinha tempo demais de sobra. Falaram, vamos aproveitar esse menino que está aqui mesmo, né? Ele já está com uns 30 orientados. Você desligou da Bunge ou você ficou tocando em paralelo? Não, eu precisei realmente desligar. E eu fiquei realmente envolvido na academia. Envolvido com a academia. Então tive a oportunidade de coordenar o curso, que foi uma experiência maravilhosa também, né? Trabalhar com outros professores, entender realmente a dinâmica dos estudantes, os anseios e o que a gente podia fazer para realmente influenciar cada vez mais a formação acadêmica. Eu lembro claramente, assim, algumas coisas ficam marcadas e a gente não sabe nem porquê na memória. Eu lembro da primeira aula sua, em 2008, que eu participei. Você fez uma brincadeira com já muito desenvolto, com toda a parte de oratória e de envolvimento lá, sei lá, 60 alunos na sala. Você estava meio disperso a conversa, você fez uma brincadeira com um ventilador, que o ventilador às vezes ia cair. Uma brincadeira bem simples assim, mas para chamar a atenção, e a gente estava iniciando um processo de aprendizado, principalmente em calagem, correção, e você gastava a lousa toda lá para explicar o contexto numérico, e a continha, que era basicamente muito simples, você destrinchava a conta para saber exatamente cálcio, magnésio, e vai daqui, vai dali, trazendo a complexidade de todo o universo de conhecimento. Então, só quero aqui, mais uma vez, reiterar não só a minha admiração, mas também os meus parabéns por conduzir tão bem esse movimento lá na faculdade, na academia, que se hoje a turma que formou, que tem base e que discute, você fez parte desse movimento aqui, singelamente representando todos os companheiros de classe lá. Mais uma vez, muito obrigado, Itamar. Eu que agradeço, viu, Douglas, por esse reconhecimento, e eu fico muito feliz porque eu tenho realmente visto muitos colegas daquela época que estão muito bem sucedidos aí, desenvolvendo as suas carreiras, e não só como bons profissionais, mas como excelentes pessoas, né? E que estão aí colaborando para o agro nacional, né, de uma forma bastante expoente.
Aqui na própria ICL a gente tem colegas, né? Colega do Nipan. Colegas do Nipan, e realmente eu fico uma satisfação enorme de ter participado dessa fase da vida de vocês. E vocês participaram da minha, de uma forma muito importante. Caminhando um pouquinho a linha do tempo, Itamar, né? Depois em 2010 você já ingressa na ICL, aí a gente começa uma história, né, que ainda está em andamento. Você hoje, como ocupando a cadeira de vice-presidente em marketing e inovação, mas essa cadeira pesada, ela começou com a história lá em 2010, né? Traz um pouquinho desse cenário, a gente vai adentrando nesse universo de inovação principalmente, Itamar. Douglas, em 2010 minha vida estava extremamente serena, né? Dando aulas, que era uma coisa que eu sempre gostei bastante, trabalhando com pesquisa e trabalhando na APA, né? Um grupo de produtores do Alto Paranaíba que eu tenho muita admiração, orgulho e amizade com todo esse grupo. São referência lá. São referência e mantenho um contato muito próximo com todos eles, realmente pessoas que eu considero amigos e apesar do tempo, realmente essa amizade perdura. Então estava com uma vida confortável, estável, recebi um convite na época da Produquímica para vir fazer parte dessa companhia e inicialmente falei, olha, eu não preciso realmente dar um passo agora, né? Minha vida tá boa demais, mas eu acabei topando ir para essa conversa e já se meio despretensioso, de forma despretensiosa, eu saí da conversa com a percepção, olha, eu não sei se eles me querem lá, mas agora eu quero. Realmente eu fui comprado pelo projeto e aí já se vão mais de 12 anos. Eu não vi esse tempo passar, né, de Produquímica. A companhia nós passamos por 2 processos aí de aquisições, nos tornamos Compass Minerals e agora a ICL, mais recentemente ICL, e realmente uma jornada muito bacana, muito voltada à inovação, muito voltada ao desenvolvimento do agronegócio, e que eu não vi esse tempo passar. Foram 12 anos realmente de muita intensidade, de muita colaboração, e realmente eu sou muito feliz com os movimentos que eu fiz na minha carreira e que me trouxeram aí até aqui. Maravilha, você teve uma passagem morando nos Estados Unidos pela ICL, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também já, para você trazer um pouquinho da sua percepção de mundo nesse universo nosso do agro, mas você me fez recordar, eu fazia, ainda na graduação, eu fazendo um estágio na Fazenda Minuano, você como consultor da APA, visitando lá a Minuano, o Vitor Escoton enquanto na frente da Minuano lá, olhando as lavouras de soja e tal, e uma recordação muito boa também desse período da sua vida onde você auxiliava os produtores lá do Cerrado em todos os manejos, né, na discussão e pesquisa e movimento, já iniciando nessa carreira lá como consultor da associação. Legal demais, maravilha. Foi um período muito frutífero, realmente, e que saudade, uma saudade boa, né, dos tempos ali de Fazenda Minuano, Vereda Grande, todas aquelas propriedades que a gente teve a oportunidade realmente de fazer um trabalho técnico, de buscar realmente desenvolvimento de tecnologias, e é muito legal ver como o agronegócio brasileiro, mas a gente pode fazer um recorte aqui do Alto Paranaíba, ele é tecnológico e a gente tem produtores, né, como os produtores da APA, que realmente buscam investir para desenvolver tecnologia que façam sentido para o manejo daquela região. Então, buscar inovação em máquinas, buscar inovação em genética, em tecnologia, em produtos, os grandes produtores, principalmente a gente está inserido ali no Alto Paranaíba, a gente percebe esse movimento e esse olhar carinhoso para esse movimento de inovação, e é com essa parceria, né, essa porta aberta do produtor rural que permite com que as indústrias também se desenvolvam, saiam da pesquisa laboratorial em campos experimentais para áreas de fato comerciais, começa a validar produto, a gente começa a falar um pouco de ciclo de venda, mas são um elo importante e essa cabeça aberta principalmente, né, Itamar? Exatamente. E trazendo um pouquinho para essa história, né, você falou um pouco do que aconteceu depois que eu entrei no que hoje é a ICL, eu comecei na companhia no campo também, né, fazendo um trabalho de desenvolvimento técnico e de mercado, porque é no campo que tudo acontece, né? Então, para se chegar em onde nós vamos ter uma conversa aqui hoje, falar muito sobre inovação, o entendimento do campo, ele é sempre algo muito importante. Então foi ali que eu comecei a minha jornada. Hoje eu estou na Paulista, né? E muitas vezes a gente fala, pô, mas o que um engenheiro agrônomo, uma engenheira agrônoma fazem em São Paulo, né? Aqui o que a gente tem mais próximo do verde é o Parque Trianon, aqui na quadra da frente, né?
mas realmente essa presença no campo e esse entendimento das necessidades do campo é onde começa sempre a inovação. Maravilha. Entrando nesse aspecto, já falando um pouquinho sobre inovação, então, como é que você define, assim, porque nós temos empresas que são voltadas para o comércio, compra e venda de produtos, e tem indústrias que se especializam e tem no DNA a inovação, pesquisa, desenvolvimento, e aí a gente vai falar de um universo onde é custoso do ponto de vista de recurso, do ponto de vista de tempo. Como é que você define dentro do nosso universo agro empresas que são especializadas na inovação? O que é inovação? Quais pontos a gente precisa ter de atenção para a gente, enquanto indústria, estar atualizado? Como é que você, na liderança hoje da operação de inovação, enxerga esse grande movimento? Douglas, essa é uma pergunta muito, muito interessante, né? E a gente costuma dizer que inovação ela é uma decisão estratégica, é uma decisão da companhia. Porque realmente inovar, não é apenas pesquisa e desenvolvimento, não é apenas um único departamento. Quando uma companhia toma uma decisão de inovar, isso mexe com a companhia como um todo. E esse, para nós aqui da ICL, é um dos valores, né? A ICL e essa companhia que a gente está apaixonado em trabalhar nela, né, ela tem como um dos seus principais valores, além do cuidado com as pessoas, do cuidado com as nossas relações de negócios, do cuidado com o ambiente e da liderança, a inovação ela é realmente um valor importante, um valor que a gente vive no dia a dia. Então, por exemplo, só para passar um pouco da visão de macro numbers aqui, de big numbers, né, a companhia investe anualmente na ordem de 52 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento no mundo todo. Logicamente é uma operação global, né, e que muitas vezes o resultado da pesquisa que é feita num país influencia a todas as demais geografias, mas aqui no Brasil também não é diferente, né? Nós temos aqui no Brasil o DNA de pesquisa e desenvolvimento. O DNA de pesquisa e desenvolvimento incorpora todo mundo enquanto negócio. Exatamente, um investimento significativo, robusto em pesquisa e desenvolvimento. Só no Brasil são mais de 20 milhões de reais investidos pela companhia anualmente em pesquisa e desenvolvimento. E além do departamento de pesquisa e desenvolvimento, a companhia e a gente trabalha muito para ter a inovação aberta dentro da empresa. Então, cada uma das colaboradoras, dos colaboradores da companhia pode ser um agente de inovação aqui. Nós temos um programa em que todos os colaboradores podem colocar a sua ideia de um novo modelo de negócio, de algo realmente que possa gerar uma tecnologia, que possa trazer uma simplicidade ou valor para o nosso cliente. E esse programa ele gira, né, para você ter uma ideia, no mundo já foram mais de 1.000 ideias levantadas no ano passado. Que legal. Então realmente tem um forte engajamento, das quais ao redor de 200 dessas ideias já viraram realmente projetos que estão em alguma fase de implementação. Aqui a gente está falando a gente já falou sobre esse universo aqui dentro do Roots também, a gente está falando sobre intraempreendedorismo, né, Itamar? A gente tá na moda, né, o movimento de empreender, de criar empresas, de gerar emprego, mas para as pessoas que estão dentro de uma corporação, estão dentro de uma unidade de negócio, ser empreendedor, o intraempreendedor, é exatamente o que você está falando, faz muito sentido e é legal escutar que a companhia, que a ICL valorize esse movimento, porque as grandes lideranças, as pessoas que estão lá na ponta, que às vezes enxergam de fato as necessidades do campo, do cliente, da distribuição, e se esse canal de comunicação ele é aberto, a gente consegue escutar realmente quem está com o discurso fino lá na ponta, e nada melhor do que os números para provar que realmente isso faz sentido. A gente imaginar que a gente tem empreendedor no Brasil todo e empreendedor dentro das empresas podendo trazer essa ideia e esse fogo que arde no coração de criar novas ideias, novos produtos e fazer sugestões, faz muito sentido para que as coisas aconteçam, faz sentido para que as coisas de fato andem no movimento. Aqui a gente está falando de inovação, legal demais. Com certeza, então realmente assim, a inovação ela pode vir de várias formas, né? Então realmente de quem está tendo o entendimento das necessidades do próprio cliente ou de qualquer pessoa que esteja envolvida no processo e que ali enxergue que existe uma oportunidade de melhoria. A inovação muitas vezes a gente leva mais para o lado da tecnologia ou do produto, e essa realmente é uma inovação muito importante também, mas não é a única, né? A inovação muitas vezes a gente tem um olhar novo que possa trazer realmente uma simplificação
para dores que começaram a existir que não existiam anteriormente. Dá um exemplo, Itamar, palpável, assim, para a turma que está escutando a gente, tá lá no campo, assim, quando você fala em produto, já me vem, assim, logo na cabeça, por exemplo, diminuições de dose, embalagem, frete, inovação do ponto de vista na prática, lá a gente fazia, sei lá, 10 quilos, 10 litros por hectare de determinado produto, hoje a gente vê 1 litro, meio litro, 2 litros, com a mesma ou mais eficiência, uma eficiência agronômica maior. Então aqui tem um ponto quando eu falo em inovação, mas vai muito além disso, né? Dá um exemplo prático, assim, como é que funciona o fio condutor de quem está pensando em inovação. Perfeito, Douglas. Eu acho que tudo começa com o entendimento realmente do que é uma proposta de valor, do que é valor para o nosso cliente. Ele é o centro da atenção. Então a gente precisa ter um entendimento de quais são as aspirações, né? E quais são as aspirações do agronegócio hoje, né? Acho que o agronegócio é uma atividade, é um negócio. Então, por ser um negócio, lucratividade é sempre realmente uma das aspirações. Mas ela não é suficiente, né? O produtor, ele busca, além de lucratividade, ele busca produzir bem, ou seja, dentro daquilo que estava realmente na zona de controle dele, porque muitas vezes ele não tem impacto sobre o preço. Ele pode até impactar, muitas vezes, saindo de uma commodity, produzindo um produto de maior valor agregado, como acontece, né, no café que nós estamos vendo aqui, mas uma forma realmente que ele tem de colaborar muito com a lucratividade é em produtividade. Então esses dois pontos sempre foram muito importantes para a inovação. Os norteadores, assim. Mas entrou mais coisas nessa lista, né? O produtor hoje, com a quantidade de decisões que ele toma por dia e com a complexidade de uma fazenda, a gente muitas vezes se engana com a fase de per o vaso de caminha, né? Que nessa terra em se plantando tudo dá, né? Dá, mas para produzir realmente o que a gente pede do agronegócio hoje é uma atividade extremamente dinâmica e complexa. Então a gente precisa também trazer praticidade para as operações. Então para nós um dos focos na inovação é o que a gente pode fazer para deixar a vida do produtor rural, da produtora rural, mais simples do ponto de vista da nutrição. Entregar uma nutrição completa, balanceada, mas que não aumente as operações no campo e que, se for possível, até diminua. Se o produtor puder fazer uma entrada a menos e ter a mesma solução ou ter uma solução ainda melhor... Já faz sentido. Faz sentido. A gente vê que o produtor rural ele está muito atento hoje também em excelência comercial. Ele quer realmente entender do mundo que está fora da porteira, né? Como é que ele pode, muitas vezes, fazer um barter, né? Para realmente ter uma segurança de que os insumos que ele está adquirindo vão cobrir ter um custo, vão ter um lastro interessante com aquilo que é a moeda do produtor. A gente tem visto uma agenda crescente voltada à sustentabilidade no agronegócio. Uma pauta muito discutida ultimamente, né? É uma pauta muito discutida e é uma pauta que a gente tem que se orgulhar. E a gente tem que contar mais a nossa história. O que acontece dentro do agro brasileiro. E a gente tem visto realmente um movimento mas muito, muito interessante do produtor realmente buscando cada vez mais a agenda da sustentabilidade e a sustentabilidade de uma forma bastante abrangente, né? Pensando tanto na sustentabilidade do negócio, sustentabilidade econômica, como também na ambiental e na social. Exatamente. O ISD hoje, em toda plataforma que a gente vai discutir, em toda unidade de negócio, ele é pauta para entender se os KPIs lá de cada situação estão sendo cumpridos ou não. Mas é papel nosso também aqui, enquanto Roots, trazer essa comunicação. Porque às vezes o agronegócio ele é mal interpretado, mal falado, e o que falta é a gente termos mais vozes, de fato, que tragam essa informação verídica e representem o agro nu e cru como de fato ele é. Então, você também na frente da liderança e na frente da ICL trazendo essa pauta é super importante para a gente... fortalecer ainda mais, de fato, o que já acontece no campo, a preocupação ambiental, a preocupação social, a preocupação com o negócio enquanto econômico, faz muito sentido isso e a gente percebe isso aonde a gente caminha. Então, enquanto comunicadores, falar disso mais uma vez é extremamente importante, principalmente para a gente falar disso para a turma que é do agro é meio que chover no molhado, assim. O objetivo nosso, de fato, é estourar a bolha de quem vive o nosso mundo. Quando a gente fala que o produtor está extremamente preocupado com preservação, está extremamente preocupado com uma produção economicamente viável, comprando e
e administrando menor os recursos do ponto de vista de insumo. O produtor, se depender dele, ele quer racionalizar toda essa operação, a parte de empregados, enfim. Quando a gente fala esse cenário para a bolha do agro, ok. Mas aqui, enquanto comunicadores, aqui enquanto Roots Podcast, a gente quer de fato estourar essa bolha para essa informação, a gente conseguir alcançar mais pessoas e de fato a gente transformar essa visão, principalmente do agro brasileiro frente ao mundo. Legal. Com certeza, Douglas. Você trouxe um ponto muito, muito interessante, né? A gente precisa realmente falar com a comunidade de maneira geral. E um dos pontos que talvez, até olhando um pouco mais para frente, né? Acho que a gente sempre tem que pensar em algo onde a sociedade realmente seja um dos arquitetos do agro. Porque não existe realmente a população urbana ou rural, existe uma dependência mútua dos dois lados, né? De um lado que produz, do outro que transporta e que faz uma série de outras atividades, e a gente, em conjunto, como sociedade, encontrar as melhores respostas. A cadeia como um todo, né? Com certeza. Eu queria só voltar naquela questão da inovação e a gente chegar até um exemplo prático. Sim, vamos lá. Porque realmente a prosa é boa aqui. Acho que nós vamos ter assunto. Nós temos tempo. Nós vamos ter assunto aqui para falar bastante, mas esse é um ponto interessante, né? Então, pegando uma visão macro que a gente estava conversando, né? De entender quais são as aspirações dos clientes, e dos clientes e também das plantas, porque a inovação do que nós fazemos aqui é uma inovação voltada ao agronegócio e tem que fazer sentido também do ponto de vista de nutrição e fisiologia de plantas, que é a nossa área de negócio, né? Então, vou dar só um exemplo de algo que a gente materializou esse ano. A gente vem identificando nas nossas pesquisas e também nas parcerias com universidades, centros de pesquisa no Brasil e no mundo. E isso é algo que é senso comum hoje no agro, né? Como a gente tem plantas com altíssimo potencial produtivo, mas na hora de expressar todo esse potencial produtivo, a gente convive com desafios e muitos deles estão voltados a estresse abiótico. E estresse abiótico pode ser por uma falta de chuva ou até por um excesso dela, temperatura baixa, temperatura alta. Então, se esse é um dos grandes desafios, né, para a produtividade, que é a gente reduzir a diferença entre o potencial produtivo e o que a gente alcança realmente. O que a gente alcança, tudo que a gente puder fazer que tiver realmente consistência e que for na linha da redução do estresse abiótico, ele tem um valor. E esse ano a gente teve a felicidade, né, de lançar uma nova tecnologia para o mercado, um biofertilizante voltado à redução do estresse oxidativo causado por excesso de temperatura em plantas. Então, por exemplo, na cafeicultura, né, é muito comum a gente ver aquela escaldadura, aquela necrose causada ali em uma das faces, muitas vezes, do cafezal. Onde a incidência ali é maior. Onde a incidência é maior. Sol. Então tá aí uma tecnologia nova que surgiu na prática, que surgiu de onde? Das dores do campo. Então pode ser desde uma dor da planta a uma dor realmente identificada pelo produtor, voltada à tecnologia, conhecimento, até o modelo de negócio e uma forma da gente levar uma solução na prática. Então a inovação ela é muito do entendimento da necessidade da ponta e depois um bocado grande aí de transpiração, né, para a gente fazer acontecer. Time multidisciplinar, a gente chegar naquilo que a gente se propôs inicialmente. Legal. E é interessante a gente analisar o conceito de produtividade nessa ótica, porque a gente, independente da cultura, né, a gente vê cultura de milho, né? Se produzia lá 40, 50, 60 sacos, a gente vê tetos de 200. É claro que a genética, né, as sementeiras trabalharam muito forte para isso acontecer. A gente percebe, a gente pular para a soja não é diferente, você citou o café também não é diferente. E quando a gente olha a ótica de potencial e produtividade alcançada, produtividade média Brasil, a gente vê um delay, a gente vê um gap gigante. E é interessante você trazer como é que as empresas enxergam esse movimento, o que está acontecendo para a gente não alcançar o potencial. Diversos fatores, nutrição, solo, estrutura, micro-organismos, mas o fator abiótico, beleza, então a gente começa um fio condutor, fator abiótico. Qual fator abiótico? Diversos. A gente olhou aqui agora e desenhou o universo de escaldadura, sol, o que fazer, como é que funciona isso lá na planta. Aí a gente começa, aí lá no final da linha a gente tem a solução enquanto material, né? A solução enquanto produto para poder ser comercializado, curar dores, uma estrutura toda
enquanto pessoas, poder sobreviver e economicamente romper, faz muito sentido esse caminho. Ainda nesse cenário de inovação, você citou os centros de pesquisa. Como é que funciona hoje o Brasil? A gente vê como Embrapa, né, um grande centro de pesquisa governamental, mas hoje as universidades, os centros de pesquisas independentes, eles tomaram um corpo e uma força gigante, né? E as indústrias, enquanto inovação, enquanto lançamento, tem muitas parcerias com esses centros de pesquisa. Como é que funciona essa relação, até mesmo no nível de confiabilidade de resultado, no nível de expressão do que realmente acontece, para ser lançado um produto no mapa, precisa passar por algum dessas fases. Como é essa relação enquanto indústria e centros de pesquisas no Brasil, Itamar? Olha, o Brasil, ele realmente é bastante frutífero do ponto de vista de comunidade científica para o agronegócio. A gente tem uma Embrapa, tem tantas universidades, empresas de consultoria, né, e as próprias indústrias de insumos trabalhando forte para o desenvolvimento de tecnologia e até o produtor, né? Nós tínhamos colocado aqui o exemplo da APA, mas tem tantos produtores realmente que também buscam a pesquisa e desenvolvimento como um dos seus pilares, e isso realmente é fundamental. E nós precisamos trabalhar como uma rede. Então, por exemplo, aqui na ICL nós temos 3 centros de inovação no Brasil, o que não significa que a gente não precise contar com parceiros externos. Uhum. A gente precisa muito, né, de uma malha de pesquisadores e de empresas de pesquisa que vão colaborar oxigenando as ideias que a gente tem, trazendo novas metodologias, permitindo que a gente faça avaliações em diferentes condições de cultivo. Então, eu encaro tudo isso como uma rede. Onde é que são os centros de pesquisa no Brasil, da ICL? Os centros de pesquisa no Brasil são em Iracemápolis, no estado de São Paulo, muito próximo ali de Piracicaba, em Conchal, também no estado de São Paulo, e em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. São fazendas onde um verdadeiro laboratório a céu aberto da ICL para poder validar essas ferramentas. São fazendas, assim, talvez para os fazendeiros que estão nos escutando, eles vão chamar de chácara, né? Mas nós chamamos do nosso parque de diversões. É ali que a gente tem a oportunidade de acertar, é ali que a gente tem a oportunidade de errar, é ali que nós vamos testar posicionamento, vamos trabalhar com os protótipos, né, com as diferentes formulações que vão compor a tecnologia que depois vai para o campo, para que a partir do momento que a gente fale, está lançada uma determinada tecnologia, a gente não use a fazenda de ninguém como um centro experimental. Sim. Aquele que realmente, aquela que estão acreditando, né, na nossa tecnologia, na proposta de valor, eles precisam ter segurança de que realmente todos os testes já foram feitos e que aquela tecnologia ela responde, de qual forma deve ser aplicado. E você perguntou um pouco sobre a questão regulatória, né? A questão regulatória, ela é algo muito importante. Então, por exemplo, essa tecnologia que eu comentei com vocês, que nós lançamos recentemente. Como é que chama o produto? Então, vamos fazer o jabá aqui do produto. Como é que chama o produto? Vamos lá, chama Keep Green. Keep Green. E ele foi registrado como biofertilizante, né? E para ser registrado como biofertilizante, toda a parte de experimentação agronômica, de comprovação realmente de efeito agronômico, ele é algo essencial para que o Ministério da Agricultura faça realmente a parte regulatória, aprovação, exatamente, a aprovação desse registro. Hoje nós temos os nossos centros de Cruz Alta e de Iracemápolis cadastrados no Ministério da Agricultura como centros de pesquisa, então a gente pode usar os nossos próprios resultados, mas a gente faz muitos trabalhos também em paralelos, principalmente para validar também, né? Exatamente. Para ter mais peso, assim. Para ter mais peso, para realmente trabalhar com metodologias diferentes, em diferentes condições de cultivo. Então é um trabalho muito em parceria e que a gente precisa romper os nossos muros, né? Um dia eu quero que você nos visite lá, Douglas. Vambora, vai ser um prazer. A gente faz no nosso centro de inovação, um centro de inovação. Cada um deles, né, são multiculturas, e é muito interessante que tem dia que você está lá, chega um carro de um professor de uma universidade que está fazendo um trabalho lá dentro, já foram conduzidas algumas teses de doutorado lá dentro. Legal. Então, realmente é um centro de inovação de portas abertas, tanto para a comunidade científica quanto para a comunidade agronômica, e vai ser um prazer receber o Roots lá dentro. Vamos lá. Quanto mais conhecimento e conhecer gente nova, entender o que na ponta, né? Todos os elos do nosso agro faz parte do Roots enquanto essência. Nesse cenário, o Itamar,
ainda falando de pesquisa e desenvolvimento, hoje o mercado ele é bombardeado de novos produtos a todo momento, assim, do ponto de vista em todos os sentidos, de formulação. E eu queria que você trouxesse um pouquinho a ótica de tempo, que é muito interessante quando você fala que a empresa, quando define o DNA de pesquisa e inovação, é uma frente onde todo mundo está contaminado, com o lado bom da palavra, nesse universo de inovação. Se a gente puder explicar para o produtor que está lá na ponta, né, todo o trabalho, desde a pesquisa, os primeiros ensaios, os primeiros cenários, até um produto formulado dentro de uma embalagem, a gente consegue, é claro que eu imagino que deve variar, mas a gente consegue traçar uma linha do tempo em quantidade de safras, anos, estudo, pesquisa, para entender que, até mesmo para a gente valorizar essa pesquisa e o desenvolvimento e o produto lançado lá na ponta. Como é que funciona esse universo, Itamar? Olha, é um processo longo, principalmente porque a gente está numa atividade agrícola que depois que a gente desenvolve uma tecnologia, uma formulação, a gente precisa submeter as plantas para ver se aquilo que a gente planejou de resultado, ele vai realmente acontecer e se vai acontecer de uma forma consistente. Então, é difícil falar uma média, porque realmente vai ser uma média que vai ter uma cauda longa dos dois lados. Muitas vezes a gente desenvolve uma tecnologia que precisa até de uma unidade de produção nova, e isso vai ter realmente demandar um tempo ainda maior. Mas se fosse para dizer realmente aqui um tempo para o desenvolvimento de uma tecnologia, ele está na ordem de uns 6 anos. Para sair da ideia até a materialização. Porque quando a gente tem uma ideia, a gente depois precisa fazer realmente um raio-x para entender realmente, dentro daquilo que a gente tem de conhecimento disponível, quais são os possíveis realmente ferramentas e tecnologias que nos levariam para atender aquela dor. Então a gente vai para a fase de prova de conceito, depois a gente vai começar a formular com todos aqueles ingredientes, depois a gente vai para uma fase realmente que a gente precisa aprender qual que vai ser o comportamento em cada uma das plantas, né? Então muitas vezes a gente lança uma tecnologia e a gente lança para uma primeira cultura, porque a gente depois vai precisar de um tempo para aprender realmente o correto posicionamento em outras também. Exatamente. Aí a gente precisa ver como que isso se comporta dentro do que o produtor já faz hoje, em termos de misturas no tanque de pulverização, qual fase recomendar, em que dose. Então realmente é um processo... Dá trabalho. É um processo longo, então é um processo de bastante persistência e resiliência, mas ele tem realmente uma satisfação enorme, que é quando a gente coloca uma tecnologia no campo e depois escuta as devolutivas de produtores. Que está sanando dor, né? Que está sanando uma dor. Então isso aí paga todo o tempo que é investido para o desenvolvimento. Eu queria trazer esse assunto exatamente para a gente entender um pouco mais na percepção de universo de tempo, né? Tanto de safras, anos e dias, quanto de custo, de investimento, de desprender recurso para isso acontecer, só também para valorizar esse universo da inovação e da pesquisa. Eu esqueci de te presentear aqui, eu queria ter te presenteado no início do nosso bate-papo, Itamar, com o nosso cafezão aqui da Baú. Vou aproveitar agora e já vou te entregar um café maravilhoso do nosso parceiro lá de Patos de Minas, a Baú. Você conhece muito bem o Durval, todo o time lá. Tá aqui um presente singelo, também um boné do Roots, o Itamar. Você não vai pro campo mais com tanta frequência, Itamar, mas quando for, pra você tampar os grisalhos aí do sol. Douglas, eu gostei muito do boné. O boné é muito bonito, mas eu adorei o café. Eu adorei o café, viu? Então, maravilha. Durval, Tomil, toda a família Fukuda, muito obrigado aí por esse presente. Eu adoro o café de vocês, eu sou realmente um apaixonado pela cafeicultura e pela bebida, e vocês produzem um café realmente maravilhoso. Já não é o primeiro que eu tomo esse ano, já falei com o Durval, já falei com o Durval mais alguns meses atrás, a Poliana, meus ex-vizinhos no meu período em Patos de Minas, e é um prazer enorme aqui receber esse presente que eu vou degustar com muito carinho. Maravilha, eu vou aproveitar, o Itamar, que a gente já falou aqui da Baú, e eu vou dar um prazinho para você tomar uma água, tomar um café também, e eu vou falar aqui agora, produtor, prepara os nossos parceiros, a arte dos nossos parceiros. Eu vou falar dos nossos parceiros, vou começar pela Baú. A Baú, que há 37 anos atua no agronegócio brasileiro, são especialistas na produção dos mais nobres cafés
que o Cerrado Mineiro há de produzir com bastante sustentabilidade, humanização, mesclando, né, a modernidade dos dias atuais com as suas raízes, com as suas tradições. A Baú ela é referência em vários mercados do exterior, também estão presentes nos mais diversos cenários das cafeterias do Brasil. Quer conhecer um pouquinho mais da Baú, ficou curioso sobre esse universo de produção de café, posiciona o celular no QR Code que está na tela, você vai cair direto nas redes sociais deles, ou pesquise aí também por Baú, você vê esse universo. Agora o café passou pela florada, tá tudo muito bonito, a lavoura, acho que é a época mais bonita do ano, antes a parte de colheita lá do cerejinha, bem vermelhinho ou amarelinho, mas a florada é maravilhosa, né, Itamar? A florada do café enche os olhos. Nossa, que lindo, maravilha. Vamos falar também da Anatomic Gel. Anatomic Gel, tá pegando a botina da Anatomic Gel aqui, ô meu produtor? Coloca na câmera do... Aí, aqui a botina, a botas e botinas da Anatomic Gel, também são nossos parceiros. Nós do Roots, né, eu e o Ismael, usamos há diversos anos já as botas da Anatomic Gel, e agora, depois de clientes, agora parceiros, é uma honra para nós estarmos aqui divulgando o nome da Anatomic Gel. As botinas e botas da Anatomic Gel são confeccionadas em couro de altíssima qualidade. O seu revestimento, né, a parte interna também é feita em couro, o que transmite, né, e garante maior conforto no uso diário. Pensa num calçado estiloso, além de confortável, maravilhoso e estiloso. Outro detalhe para destacar também é o solado produzido em borracha gel. Capta aqui a imagem para nós, meu produtor. Tá dando para ver aqui? Borracha gel. Isso aqui deixa o cenário de conforto ainda mais... Parou. O cenário de conforto ainda mais presente, resistente, durável. Há 25 anos, a Anatomic Gel se propõe a produzir as botas e botinas mais confortáveis do mercado. Homens de todo o mundo, Brasil e mais de 60 países, a Anatomic Gel está presente, já usam a Anatomic Gel. Você também merece viver essa experiência. Temos um cupom de desconto aí também, hein? 10% de desconto para quem usar o ROOTS10. Posiciona o celular no QR Code ou clique no link abaixo aqui também, que você vai ser direcionado direto para a loja deles, e lá você pode usar esse cupom de desconto para garantir esses 10% de desconto. Maravilha, um abraço a toda a família Anatomic Gel. Ô Douglas, vamos lá. Eu não sabia que a Anatomic Gel era parceira nossa? Parceira de vocês aqui, mas e não vai dar para dar um zoom aqui na minha... você dá, não tá acreditando, você na tá minha de Anatomic bota, Gel? mas eu tô de Anatomic Gel aí também. Sim. E o que eu vou falar agora vai até depor contra o tema que nós estamos falando, que é inovação, né? Vamos Mas lá. essa Anatomic Gel aqui, eu comprei tem uns 2 meses e é exatamente igual a uma que eu tinha comprado há uns 4 anos atrás, né? Então, quando eu cheguei em casa, todo mundo falou, mas é igual. Eu falei, sim, mas é que eu gostei da outra. Eu só renovei. Comprar repetido. Exatamente, mas realmente são calçados muito confortáveis. Maravilha, muito bom, maravilha. Vamos falar da Cultura Agromais. A Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as lavouras dos produtores rurais. Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao produtor, que é exatamente o protagonista do agro. A equipe está presente no campo, buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto, de forma técnica, para aumento efetivo de produtividade com rentabilidade. Atualmente a companhia está em franca expansão, já são 9 unidades, patrocinam de Amatriz, Patos de Minas, Coromandel, segura aí, hein? Uberaba, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Capinópolis, já foi para o estado, já chegou aqui em São Paulo já, hein, Itamar? Ituverava, também está presente em Santa Juliana agora, com a fusão com a AgroSuporte. Quer conhecer um pouquinho mais sobre a Cultura Agromais? Também postou no celular no QR Code ou pesquise aí nas redes sociais por Cultura Agromais. A Cultura também que é parceira ICL, né, Itamar? É isso aí. Nosso abraço a toda a equipe da Cultura Agromais, um time que a gente admira bastante, que faz um belíssimo trabalho no campo. Estamos de parceria dupla aqui, né? Maravilha. SCL Agro. Novos tempos, novas soluções. Escala Nutrição Animal evoluiu para SCL Agro, com a mesma qualidade, buscando ainda mais o sucesso dos seus clientes, oferecendo soluções completas para o agronegócio. A Escala Nutrição Animal evoluiu sem abrir mão da parceria que você já conhece. Tudo isso pensando num futuro melhor para todos. Evoluir sempre, essa é a cultura da SCL Agro. Conheça essa evolução, posicionando o celular no QR Code, você vai ser direcionado direto também para a página dele no Instagram, ou pesquise aí também por SCL Agro, para você entender e conhecer um pouquinho mais desse universo da nutrição animal. Um abraço a todo o time da SCL Agro. Gravamos um episódio lá com o Felipe, mas trouxe informação de extremíssima qualidade. Pesquisa aí nos episódios passados, Felipe com I, SCL Agro.
Maravilha. Vamos falar também do nosso produtor, que está aqui atrás das câmeras. Alô, produtor! Faelo Filmes. A Faelo Filmes também é nossa parceira. É uma empresa especializada em eternizar grandes momentos, assim como esse. Estão há mais de 9 anos atuando no mercado de Patos de Minas e região. Já furaram essa fronteira aí já estão cá em São Paulo, hoje na Avenida Paulista. Levando o que há de melhor em filmagens de casamento, eventos empresariais, transmissões de live. No agro também atuam com captações de imagem por drone. Quer conhecer um pouquinho mais desse universo? Posiciona o celular no QR Code, você vai ver que o homem casa gente todo dia. Segura, Faelo Filmes, um abraço a todos vocês da equipe Faelo Filmes. Hoje está aqui o Anderson e a Nayara do time da Faelo Filmes fazendo essa filmagem de excelentíssima qualidade. Você, empresário, você que quer... Vai lá. Um trabalho de primeira, realmente mesmo. Tá chique, não tá? Então? Nós estamos num estúdio aqui na Avenida Paulista, realmente invejável, né, do Roots na Estrada. Que o Faelo e a Nayara trouxeram aqui pra gente, né, Marina? Já quero agradecer aqui também a Cláudia e a Marina que organizaram, fizeram com que tudo desse certo aqui. Improvisamos o nosso estúdio numa belíssima sala de reunião aqui da ICL. O Faelão, mas a Nayara aqui deixou tudo organizado, organizou cama, chegou aqui 1 hora mais cedo, mas rapidinho deixou tudo no jeito, né, Itamar? Com certeza. Maravilha, um abraço a Cláudia e Marina que nos auxiliaram nesse movimento. E você, empresário, você que quer vincular sua marca no Roots, vai ser um prazer a gente poder comungar do nosso propósito de falar bem do agro, da gente poder de fato transmitir mensagens, trazer pessoas que são relevantes dentro do nosso meio, que tragam informações de extrema qualidade. Se quer comunicar a sua empresa junto conosco, manda uma mensagem que a gente está desenhando todo o nosso plano para 2023. Vai ser um prazer ter você no nosso time. Para você também que é aí do outro lado da telinha, que é CPF, que quer apoiar o nosso projeto, a gente também criou o Clube Roots. O Clube Roots é um clube de assinatura que a partir de R$9 por mês você pode ajudar o Roots Podcast, eu e o Ismael, a conduzir também esse projeto. A gente está modelando também para 2023 um monte de recompensa, um monte de coisa legal para a gente trabalhar com vocês na comunidade. Mas você se posiciona o celular no QR Code, você vai ser direcionado direto lá para a plataforma do PicPay, que é uma plataforma de pagamento. Larga a mão de preguiça, é rapidinho. Você faz um cadastro lá rapidinho dos seus dados, aí você vai ter que inserir seu cartão de crédito e a partir de R$9 mensais, um espetinho por mês. Um espetinho de gato, né? Aqui na Paulista deve ser um espetinho de gato, né, o Itamar? Você pode... Você pode apoiar o nosso projeto, você que gosta do trabalho que a gente está conduzindo nesse quase 1 ano já de projeto, você também pode dar essa força pra gente. Muito obrigado a todos vocês que já participam do Clube Roots, nos apoiam. Tamo junto! Obrigado, maravilha. Itamar, vamos voltar para nossa prosa? Eu já queria direcionar direto pro universo dos Estados Unidos. Você trouxe Você teve um período de 2 anos? Tive um período de 2 anos. 2 anos morando nos Estados Unidos e os Estados Unidos, assim, o Brasil é o celeiro do mundo, né? A representatividade do agro dentro do Brasil ela é gigantesca, quase 1/3 do PIB. Nós estamos falando de uma responsabilidade de alimentar de fato o mundo, quase 1 bilhão de pessoas é alimentada pela produção nacional. Mas os Estados Unidos também é uma baita referência em produção, uma baita referência na agricultura. Queria que você trouxesse um pouquinho o que você foi fazer lá nos Estados Unidos, como é que funciona de fato a agricultura desse ponto de vista de inovação, tecnologia na América, nos Estados Unidos. Traz um pouquinho da sua vivência. Você já falou um pouquinho aqui que se precisar de fazer um podcast sobre mudança, você é especialista, Itamar. Conta um pouquinho sobre essa sua experiência. Olha, se precisar realmente de um podcast sobre mudança, desde de encaixotar as coisas até realmente o processo como um todo, vai ser um prazer compartilhar essas histórias. Mas eu tive a oportunidade de ser expatriado, né, de trabalhar de 2018 e retornar aí no início de 2020, 2018 a 2020 nos Estados Unidos, trabalhando na área de inovação e desenvolvimento de produtos. Realmente foi uma experiência muito, muito interessante. E como o processo imigratório nos Estados Unidos ele continua até hoje, sempre tem pessoas vindo de várias partes do mundo para trabalhar lá, profissionais que vêm com diferentes culturas, com diferentes experiências. Eu acho que esse foi uma das coisas mais interessantes do período lá, porque na equipe que trabalhava comigo, no meu time eu tinha colegas vindos da Índia, do Nepal, do Peru, dos Estados Unidos, de diferentes regiões. Que legal. E cada um realmente trazendo ali uma visão diferente, uma percepção, um ponto de vista em relação àquilo que a gente estava fazendo. Tanto do ponto de vista de formação acadêmica, né, de experiências profissionais, como também de cultura mesmo. Então foi algo
muito, muito interessante. A agricultura norte-americana ela tem realmente um peso grande no cenário global, né? É o nosso principal concorrente como país, né, de produção de alimentos. Hoje o Brasil aí alimenta aproximadamente 12% da população mundial e nos enche de orgulho. E os Estados Unidos também tem um papel bastante relevante. Então foi uma experiência muito válida do ponto de vista de nutrição de plantas. A gente sabe que realmente o clima, as condições de solo, tudo isso impacta no tipo de tecnologias que a gente deve fornecer. Então nem tudo é igual daqui para lá, mas realmente o conceito, as metodologias que nós usávamos para o desenvolvimento de tecnologias e essa visão em atender as dores no campo são as mesmas. Então tem muita coisa legal que você ficava numa unidade de pesquisa e desenvolvimento, assim como existe no Brasil, lá também tem as unidades de pesquisa e desenvolvimento e você ficava nesse movimento de exatamente como hoje aqui no Brasil, de validação, teste, inovação, lançamento de produto, mas pensando, era num conceito de produzir para o mundo todo ou era específico para os Estados Unidos? Era fim do trabalho, assim. O foco principal era o mercado norte-americano, né? Mas realmente as inovações elas não têm fronteira. Sim. Então, quando a gente tem muita coisa que a gente desenvolve aqui que pode ser usada em outras regiões do mundo, da mesma maneira como tem muita tecnologia que a gente trabalhou no desenvolvimento lá e que hoje também estão dentro do mercado brasileiro. Então, tem muita coisa que dá para aproveitar. Até queria aproveitar e falar sobre isso, né? Muitas vezes o que a gente vê dentro dos processos de aquisições ou de uma empresa multinacional atuando no Brasil, é que a pesquisa e desenvolvimento ela é realizada fora e ela é adaptada para a agricultura tropical. Hoje, na ICL, nós estamos fazendo... Isso é uma realidade, assim, quando a gente analisa globalmente, falando as indústrias, né? Exatamente. Hoje a gente está fazendo, e muitas vezes, um processo inverso. As tecnologias que estão aqui à disposição dos produtores e produtoras rurais brasileiras estão sendo testadas em outros 15 países. Que legal. Então, desde a América do Norte, Europa... Israel, né, que é onde é a sede, a origem da companhia, na Ásia. Então a gente está tendo a oportunidade de ver tecnologias que já são realidade aqui no Brasil sendo testadas em diferentes regiões Pulando fronteiras. Pulando fronteiras. Mas voltando um pouquinho para esse período, foi um período de muito, muito aprendizado. Só que é muito legal também quando a gente tem um olhar de fora para a gente ver realmente o peso, né, da agricultura brasileira. Muitas vezes a gente tem a percepção de o que é bom, né, de o que é avançado, do que o que é tecnológico está fora. E não é essa a realidade, né? O agronegócio brasileiro ele é extremamente forte, extremamente profissional. E realmente a gente muitas vezes... E o mundo enxerga isso. O mundo enxerga e quando a gente está fora, a gente realmente muitas vezes reforça, né, essa visão de que o trabalho que é feito aqui, tanto antes da porteira, dentro da porteira, e após a porteira, ele é um trabalho extremamente profissional e que vem avançando muito em tecnologia, avançando a passos largos e que não deve nada para nenhuma outra geografia do mundo aí. Maravilha, eu fico feliz em saber disso, em escutar esse relato, porque realmente nós temos uma agricultura com um peso enorme, mas quando você aumenta um pouco dessa lente de contato com a visão de fora, reforça ainda mais o que a gente já está vivenciando, e maravilha a gente falar sobre isso. Maravilha você compartilhar, obrigado, Itamar. Tem toda uma questão também a gente abordou bastante a questão profissional e um pouco dos desenvolvimentos, mas mudar do país, do ponto de vista pessoal, familiar também, tem as suas, não dificuldades, mas os seus desafios, né? Você com esposa, 2 filhas, esse movimento também trazendo um pouquinho humanizando um pouquinho mais esse movimento de mudança. Deu tudo certo? As meninas já voltaram fluentes? Como é que foi essa questão, Itamar? Olha, realmente é uma experiência legal demais, né? Eu vou até voltar um pouco mais, vou voltar lá para Patos de Minas, né? Eu tenho 2 filhas, uma é nascida em Patos de Minas, a outra nascida em Limeira. Conterrânea. Qual que é a conterrânea? É a Sara. A Sara, isso. E a gente já mudou bastante, né? Profissionalmente, sempre que surge uma oportunidade, um desafio, eu gosto realmente de aceitar essas oportunidades e desafios. E sempre traz, muitas vezes, aquele frio na barriga da hora da mudança, né? O que nós vamos encarar daqui para frente. Mas é tão legal a gente viver também essas oportunidades diferentes e vai realmente trazendo uma experiência não só para a pessoa, mas para toda a família, né? Então, você falando um pouquinho da mudança para fora do país. Essa realmente é diferente do que atravessar. É um pouquinho diferente do que atravessar a rua.
Porque no dia seguinte, realmente, você precisa começar uma história nova, desde coisas muito simples até o banco, né? Você começa uma história nova, né? No banco, é uma nova língua, realmente se adaptar... Alimentação, eu fico pensando em tudo, todos os detalhes, né? Se adaptar a uma nova cultura, a novas realidades. E foi realmente uma experiência muito legal. As crianças aí voltaram com o inglês afiado. Eu acho que o mais legal do que isso até realmente é com uma percepção, né, de que a gente tem que tratar o mundo como algo realmente sem fronteiras, a gente tem que realmente buscar oportunidades. Eu acho que isso é um pouco do legado dessas mudanças que trouxe aí para as crianças. Ampliar um pouco do cenário de percepção geográfica do mundo, né? Percepção Exatamente. de limite, né? Legal falar sobre isso. Mas voltando e já caminhando para o encerramento e tal, mas eu queria que você trouxesse um pouquinho também de como é que a gente está enquanto ICL, futuro, novos negócios, novos produtos, qual é o cenário? A gente está falando bastante sobre inovação, mas como é que você enxerga a agricultura brasileira, a agricultura global, do ponto de vista de futuro? Quais são os próximos passos da ICL, os passos que estão acontecendo nesse grande movimento de inovação? É uma pergunta muito interessante. E o que nós vemos do ponto de vista de agricultura, tanto global quanto nacional, né? Acho que nós vivemos 2 anos aí muito desafiadores, né, para o mundo, e o agronegócio ele mostrou a sua resiliência muito pela qualquer atividade fim que nós fazemos, né? Então, não importa se eu estou na indústria de insumos ou para quem está na indústria do conhecimento. Se a gente está no agronegócio, a gente está ali para produzir alimentos, para produzir fibra, para produzir energia. Então nós fazemos uma atividade realmente ali que tem uma demanda crescente, que cresce com o aumento populacional, que cresce com o aumento de renda, e a gente precisa aliar todo esse aumento da necessidade da produção de alimentos, fibras e energia com outras agendas que também são importantes, como de sustentabilidade, né, da rentabilidade, de deixar renda para o produtor no campo. Então tudo isso faz parte da nossa agenda. Então olhando para a ICL do futuro, como é que vai estar a ICL aqui daqui 5 anos? A gente reforça o nosso compromisso, que a gente vai continuar realmente com o cuidado com as nossas pessoas e com as nossas relações comerciais. Então queremos ser o parceiro de escolha dos produtores rurais, produtoras rurais do Brasil, trazer tecnologias que agreguem, que gerem valor no campo, que tragam uma simplificação na forma como são utilizadas, que tragam realmente benefícios, que gerem valor. Valor para coisas que nós estamos enxergando hoje e valor para coisas que hoje pode ser que não estejam na principal agenda, mas que estarão daqui 5 anos. E vou dar um exemplo, né? A gente viveu agora nesses últimos anos, a gente tem visto uma crescente das pessoas a buscar a viver uma vida mais saudável, viver uma vida mais equilibrada, um foco muitas vezes em saúde. Exatamente. E saúde está diretamente relacionado com a agricultura e está diretamente relacionado com nutrição de plantas. Então, por que não nós que estamos aqui dentro de uma agenda, né, da nutrição de plantas, a gente trabalhar focado para que o alimento ele seja cada vez mais nutritivo? Como é que a gente faz para, através da nutrição, a gente colocar realmente nutrientes que muitas vezes nesse momento, muitas vezes que a gente passou a ter uma atenção maior à saúde, as pessoas foram buscar na farmácia. Porque ao invés da farmácia, isso não vai estar ali no milho, vai estar no tomate, vai estar no café, né? E eu tô falando, legal, que percepção de zinco, legal. Falando de zinco, tô falando de selênio, tô falando de magnésios, de nutrientes que são importantes para o ser humano. Para que ao invés de a gente faça uma ingestão apenas de caloria ou de quantidade de alimento, mas que aquilo realmente impacte a nossa saúde. Então tudo aquilo que gerar valor e que for para o lado da sustentabilidade, gerar valor para o campo e for para o lado da sustentabilidade, faz parte da nossa agenda de presente para a gente em conjunto, como uma cadeia, desde os nossos fornecedores até os clientes, parceiros como vocês, né, Douglas? Para que a gente em conjunto leve cada vez mais essa história positiva à frente aí. Que prosa gostosa, que legal poder compartilhar esse momento com a turma que nos acompanha, que nos acompanha semanalmente. Realmente faz muito sentido tudo que você falou, agora fechando com chave de ouro essa questão da saúde. E é disruptivo pensar isso enquanto consumidor, que uma indústria, que uma companhia que fabrica fertilizantes está preocupada com o nutriente que está lá no brócolis, por exemplo. E é legal quando fala em inovação e produto, ter esse fio condutor
e isso ir se materializando até, de fato, a gente que está, enquanto consumidor, indo lá na feira, indo na gôndola do supermercado, entender esse universo, como tudo realmente está ligado, né? Muito obrigado por compartilhar conosco esse grande movimento que é a ICL, que você, enquanto líder na operação de desenvolvimento, de inovação, eu fico bastante feliz em poder gerar esse conteúdo. Primeiro, lembrando lá da cadeira lá do Unipan, enquanto aluno do Itamar, e hoje aqui como colega de profissão, a gente poder gerar esse conteúdo para os nossos ouvintes, para a agricultura brasileira, para furar a bolha de quem também não está ligada no agro. Coloca a câmera central aqui, o meu produtor, para a gente caminhar para o encerramento. Então, eu quero bastante, mais uma vez, Itamar, agradecer bastante você, agradecer bastante a ICL por propiciar a gente um momento como esse. Eu queria que você é um cara tecnológico, Itamar, rede social, você usa muito essas redes sociais, como é que é a sua vida nesse universo digital? Olha, eu não sou. Tá precisando melhorar, então? Eu já tô deixando a deixa aqui, que eu vou pedir pra você deixar pra turma aí, como é que faz pra te seguir, pra acompanhar seu dia a dia. Isso. Mas se você não compartilha nada lá, você precisa compartilhar. Mas vocês me acham no LinkedIn. Aí sim. É a rede que eu escolhi para realmente... Para desenvolver o trabalho. Para desenvolver, para contar um pouco da nossa história, o que a gente faz e tentar passar uma mensagem que agregue para as pessoas. Como o tempo ele é um recurso finito, Focou. Hoje eu não participo ativamente das demais, né? Mas realmente vai ser um prazer aí. Como é que o pessoal te acha lá no LinkedIn? Itamar Prada no LinkedIn. Uhum. Então realmente vai ser um prazer aí me conectar com vocês, também conhecer um pouco mais da história dos ouvintes, né? Do Roots. Um canal realmente que presta um serviço de uma qualidade extrema. E a gente vê nos detalhes, né? Desde realmente o cuidado aqui com a gravação até o cuidado com a mensagem. Realmente vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso e me dá muito orgulho, né, de ter sentado nessa cadeira hoje aqui e ter feito papo dessa prosa boa aqui. Né? Maravilha. Muito obrigado, Itamar. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Nos vemos na semana que vem, tamo junto, semana que vem tem mais episódio aqui dentro da ICL, hein? Estamos fazendo uma série de gravações, você já viu um episódio, esse é o segundo, a gente teremos aqui ainda o terceiro e o quarto para falar um pouco sobre esse universo, aproveitar um pouquinho do conhecimento da Paulista. Tamo junto, solta como é que funciona lá, o meu produtor, inscreva, compartilha. Você que está vendo o nosso conteúdo, curta, se inscreva, compartilha, ative o sininho, é um movimento singelo que você faz para apoiar o nosso canal. O YouTube conta pra gente, tem um monte de gente vendo aqui os nossos programas e não é inscrito. O YouTube conta lá, 50% que está enxergando, que está visualizando, ainda não está inscrito no seu canal. Só clicar aqui no botãozinho vermelho que está abaixo aqui em inscrever, você já apoia demais o nosso projeto. Tamo junto, Itamar, mais uma vez, muitíssimo obrigado e você, nos encontramos na semana que vem.